Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o professor Felipe Fraga, atualmente diretor da Escola André Lempoente, novamente aqui acompanhado pelo meu colega Hidalgo Cálculo. Também não posso deixar de dizer que nós temos um aluno hoje nos assistindo e fazendo fotos pra gente aqui, o Renato. Muito em breve ele vai estar na mesa conosco aqui também, espero, né? Ele tá vindo já para ver como é que funciona, para ver se ele cria coragem. E hoje nós estamos recebendo então a Fran Britz, né, que é jornalista, roteirista, produtora executiva na RBS e também é doutoranda em comunicação, perdão. Né? Então, aí se preparando para muito em breve ser uma doutora em comunicação, né, Fran? A gente já agradece a tua presença, de tu ter aceitado o nosso convite, ainda mais por tu ter já esse know-how acadêmico, assim, né, na parte de comunicação, que bem ou mal é o que nós fazemos aqui, né, o podcast, é isso que ele quer fazer. Eu sou professor de linguagens, de língua portuguesa, então gosto muito dessa área de comunicação, por isso que veio a ideia do podcast, junto com o professor Hidalgo, que também gosta muito disso. Antes de passar para o Hidalgo, então, fazer as considerações iniciais e para a Fran, a gente não pode deixar de registrar uma homenagem aqui para o Jô Soares, né, que veio a falecer, então, essa madrugada aí com 84 anos, e que também era um baita comunicador, um cara super criativo, ator, escritor, apresentador, né, no Brasil, pelo menos, um dos mais famosos entrevistadores, né, que é mais ou menos o que a gente faz aqui. Então fica registrada já aí a homenagem pro Jô, né, ele vai fazer muita falta, mas fica contigo então, Hidalgo. E aí, pessoal, eu sou o Hidalgo Cálculo aqui, mais um episódio do L Podcast, audaciosamente indo aonde nenhuma escola jamais esteve, é isso, né, chefe? Exato. Então tá, feliz que a Fran Britz aceitou nosso convite, aí eu vou passar a palavra para ela. Gente, muito obrigada pelo convite mesmo, assim, e parabenizar vocês também por essa iniciativa, porque é muito legal essa oportunidade que hoje todo mundo tem de pegar um celular, de pegar uma câmera, produzir conteúdo de qualidade, né? E eu acho que vocês, como professores, né, têm esse papel muito importante de estar incentivando os alunos e também tá vocês, né, colocando a cara num projeto, buscando N entrevistados de diversas áreas. Eu acho que isso aí é um mérito muito grande, isso reforça também a importância de vocês enquanto professores, né? Do quanto vocês são capazes de mudar muitas histórias, e isso eu acho que também é o nosso papo de hoje, né? Do quanto a educação muda, né? E eu tenho muito a agradecer, assim, aos meus professores que, como vocês, lá atrás, há 10, um pouco mais que isso, me incentivaram, assim, a hoje ser quem eu sou, né? Cada passo que eu dou na minha trajetória, eu lembro, assim, dos meus professores, então eu fico bem emocionada de estar diante de vocês e ver que numa escola pública vocês estão fazendo tanta diferença, sabe? Fazendo muito barulho, que eu acho que é, assim, né, uma missão de vida, assim como eu, quando fui fazer jornalismo, tinha a missão de mudar a vida das pessoas, de uma certa forma. Vocês, né, usam, né, o dia a dia de vocês, diante de todas as dificuldades, de tudo que fazem, né, os professores passarem, né, principalmente na educação pública. Então, meu parabéns imenso a vocês, assim. Antes de passar para falar sobre a atuação profissional dela, a gente só tem que citar aqui os nossos apoiadores, que é a ProHub, né, aqui o estúdio ProHub, que fornece, que disponibiliza o espaço aqui pra gente, em oferecimento à própria produtora que faz as formaturas da nossa escola, né, e daí também conseguiu a parceria pra gente aqui com a ProHub. E a gente tem outros podcasts parceiros. Um deles é o professor Hidalgo chegou a mencionar antes de começar a gravar, que é o Cadê o Café, que é o novo projeto dele aí, então um podcast de comédia. Quem não assistiu o episódio piloto lá, procura então no YouTube ou no Spotify. Já tá no Spotify, né, Hidalgo? Tá no Spotify. E cadê o café com K? Com K, né? Com Cadê K. o Café com K? Também o Viegas Cast, que é o podcast que acontece todas as quartas e sábados do professor Viegas, que é um professor de Porto Alegre, também nosso parceiro, e o Escola Pública Podcast, que é um podcast de um professor lá de São Paulo, o professor Luciano. Inclusive, na semana passada ele postou no YouTube um vídeo muito legal, assim, um vídeo meio desabafo sobre o papel da educação, né? O título provocativo é Se a Escola Não Está Matando a Educação. Esse é o título do vídeo dele. Então ele faz muitas provocações assim sobre educação, principalmente sobre educação pública, que é o nome do podcast, Escola Pública Podcast. Então, antes que eu esqueça, quem quiser seguir aí a Fran no Instagram, então, @FranBritz, né? Já
já chama ela no Instagram. E a gente sempre esquece de pedir pro pessoal se inscrever aqui no canal, né? Verdade. Agora a gente tá com um canal novo, bonito, só com os episódios do L Podcast Studio. Então, né, pessoal? Vamos clicar aí e ativar o sininho para receber os próximos episódios. E também o Cortes AL Podcast. E o Cortes L Podcast, que aí lá saem mais episódios, pelo menos a cada 2, 3 dias saem cortes, né? E o episódio completo sai a cada 15 dias. Mas então, Fran, a gente estava comentando aqui que tu trabalha na RBS, participa de vários programas, só que em uma parte que é muito importante, que as pessoas às vezes até esquecem que existe, que é trabalhar nos bastidores com a produção desses projetos, né? Por exemplo, nós postamos nas redes sociais, até a gente te marcou, a gente viu que tu compartilhou, até agradeço que tu compartilhou, a pauta do nosso episódio de hoje. Isso faz parte de produção, nós também fazemos produção, e eu diria que é até a parte mais importante, porque é todo um trabalho pra gente chegar até aqui e gravar e conversar. Então o Hidalgo teve que fazer contato contigo, a gente teve que pedir para um outro professor, já agradecendo o professor Rodrigo que escreveu a pauta, ele que escreveu. Então tem todo um trabalho antes de chegar nas câmeras, que é mais ou menos o que tu faz tanto no rádio quanto na TV, e aí tu pode falar um pouquinho pra gente, então, quais programas tu produz. Exatamente. Então, eu fiz jornalismo, né? Sou especialista em TV e convergência digital, fiz mestrado em televisão e atualmente estou fazendo um doutorado em comunicação também com um foco em televisão. E nessa trajetória toda eu sempre me identifiquei com essa parte de trás, então causa um certo incômodo estar aqui no microfone, porque não é o meu normal. O meu normal sempre foi o bastidor, sempre foi uma coisa que me interessou muito desde a época da faculdade. Então eu sempre amei televisão, mas nunca me vi em frente às câmeras. Então, às vezes, até tem uma brincadeira, assim, com amigos, familiares. A primeira coisa, quando eu vou te ver no Jornal Nacional? Provavelmente nunca, porque não vai rolar, não é do meu perfil. Então, o que eu faço hoje na RBS, foi o que eu fiz também quando eu entrei como estagiária, quando eu estava no 5º semestre da faculdade. Produção, entrei na produção do Patrola, não sei se vocês se lembram. Sim, sim. Então, foi o meu primeiro programa, foi a minha primeira experiência em TV. E depois disso, já como profissional, eu entrei no Galpão Crioulo, que é um programa com 40 anos já de história. E também, entre os outros projetos, né, que são os novos programas da grade, a gente tem o Posso Entrar, tem o Destemperados, tem os programas especiais, por exemplo, Cleiton e Cledir 40 anos, que a gente fez no ano passado, Galpão Crioulo 40, que também foi esse ano, que foi um especial em homenagem ao programa Galpão Crioulo. E entre outros projetos que vão surgindo também, especial Dia do Gaúcho. Então, todos esses projetos sou eu e a minha equipe que a gente faz. Não sou só eu, né? A produção passa por muitas pessoas, né? A gente tem um diretor, tem um coordenador de produção, a gente tem produtores executivos, produtores de conteúdo. É uma equipe pequena, de umas 5, 6 pessoas ali na produção direta do conteúdo. Mas a gente também tem a equipe de cinegrafistas, operadores de áudio, editores de imagem. Então, a equipe é grande, que trabalha, né, atrás das câmeras, representados, então, pelos apresentadores. E na produção, exatamente, que é a minha área, sim, é uma trabalheira sem tamanho. A gente vai desde, assim, contratação de fornecedores, emissão de nota, logística de hotel, logística de carro. Então, assim, a gente olha que, tá tudo bonitinho, né? Mas o que vem antes é complicado, então tem toda uma questão burocrática que eu até nem esperava. Quando eu fazia faculdade, eu pensava assim, bom, me livrei da matemática, me livrei da física, me livrei dos cálculos, e na verdade não. Hoje tem que estar lá fechando planilha de orçamento, tem que estar lá vendo receita, então não tem tanta matemática assim, mas tem um pouquinho, querendo ou não. E também tem a parte mais legal do trabalho, que é a construção de um programa, que é a gente pensar cada palavrinha que o apresentador vai falar, é pensar qual convidado a gente vai trazer, quais as perguntas. Então, essa é a parte que eu mais gosto, sinceramente. Então, eu gosto muito ali daquela parte roteirista ali do currículo, que é a parte de pensar realmente o que aquele programa vai atingir, qual é o meu público, qual palavra que eu vou usar, se eu usar tal palavra vai dar tal sentido, é o que eu quero. Então, esse tipo de discussão a gente tem, e isso que eu acho que é o mais legal, assim, do meu trabalho, sabe? De depois poder ver na TV, poder ver o apresentador falando aquele conteúdo que foi pensado com tanto carinho, que envolve muita pesquisa, porque provavelmente antes de vocês me convidarem, vocês também pesquisaram muito, então, a minha história. Então, quando a gente faz a mesma coisa na televisão, vai chamar um convidado, a gente sabe mais da vida dele do que ele mesmo.
Eu até, já nessa pesquisa sobre o teu trabalho, eu já quero dar como dica no teu Instagram o vídeo que eu acho que tu fez no Dia das Mães. Eu sei que tu falava sobre a tua mãe, né? Então procurem lá o vídeo, é um dos de vídeos que tu tem, eu acho que é o mais próximo ali no teu feed do Instagram, né? Então quem quiser vai lá e assiste esse vídeo, porque ele é muito interessante. Até entrei lá hoje e curti, né? Vai, que legal. E aquele lá eu fiz ainda que eu sou envergonhada, né? Eu fiz assim só porque era uma homenagem das mães, porque normalmente eu não gosto muito de usar minha voz, não gosto muito de criar conteúdo sobre a minha vida mesmo. Tem um pouquinho, assim, de timidez, né? Eu prefiro contar as histórias dos outros, né? É mais fácil. E tu sabes que falando sobre produção, a pauta, como eu postei no Instagram, ele te marquei, é a primeira pauta que a gente posta, porque já é o 15º hoje, olha ele Podcast Studio. Acho que é De podcast a gente já tem mais de de 100, mas hoje já deve ser 14º, 15º, 13º. Isso aí. E nenhum outro a gente postou a pauta. Esse eu pensei assim, eu vou ter que postar porque eu sei que a Fran entende isso que a gente tá fazendo e ela vai gostar quando a gente postar. Por isso que foi a primeira que eu postei, né? Nós vamos postar as outras pautas também, mas já foi pensando nisso. Também, se tu precisar de estagiário, esse moço que tá nos acompanhando hoje disse que tá procurando emprego e ele já sabe bater foto em podcast, viu? Ele já tem um pouco de experiência, a gente pode até emitir um certificado pra ele, né? E é assim que começa. Exato. É assim mesmo que começa. Depois, 10 anos de estudo, tu vai estar no bastidor de algum programa. E no caminho ele me disse que ele quer ser arquiteto, né? Mas de repente no meio do processo a gente não, convence pelo ele a amor ser de Deus. comunicador, né? Ou ele pode fazer uma série de podcasts sobre arquitetura, Pode ser, inclusive, pode ser. também, né? Mas o que a gente quer saber, a gente sempre faz essa pergunta para todos os convidados. Como nós somos um programa de escola, e a gente sabe que os convidados geralmente não estão acostumados a que se pergunte isso nas entrevistas deles, a gente sempre quer saber qual é a escola de fundamental que tu estudou, qual é a escola de médio, e se tem algum professor, né, entre tantos, né, que te marcou e tu quer citar para deixar os outros com inveja de que tu só citou esse, né? Maravilha. Então, a minha trajetória, assim, escolar foi muito ligada ao colégio Marista Graças de Viamão, que é o meu colégio do coração, que realmente, assim, eu acho que se hoje eu sou jornalista e ganho pouco, a culpa é dos meus professores de lá. E eu agradeço muito a eles, que são alguns, assim, eu não vou limitar tanto a um, porque daí é um desafio muito grande. Mas no ensino médio, no ensino fundamental, o meu professor que mais me marcou, assim, foi o de história. E eu acho que aí vem também esse interesse pelo jornalismo, né, de escrever a história que está acontecendo. Acho que veio nessa referência dele. Eu admirava muito o jeito que ele dava aula. E eu acho que aí também veio a minha inspiração de querer dar aula, né, em comunicação. Acho que sempre que eu lembro, assim, vem o professor Sédio na minha cabeça, do carinho que ele tinha, assim, a dedicação de todo ano tá ali. Ele tinha, na época, muita dificuldade de mexer com tecnologia, então ele usava uns equipamentos bem antigos, assim, para mostrar não usava slide, usava, tipo, as folhas. Vocês devem saber melhor do que eu como é que é. Que colocava ali, tinha aquele cheirinho de álcool. Então, assim, tem essa memória super afetiva em relação a ele. Já no ensino médio, a minha vida, assim, meio que se encaminhou muito para a escrita. Até porque eu tinha negação de matemática, cálculos. Então, assim, a professora Vivi, de redação, me inspirou muito. A professora Rosana, de português, e a Irani, de português, me incentivaram muito. E até em inglês, que era uma disciplina, assim, que eu odiava. Até hoje, assim, tenho muita dificuldade. Mas a professora, ela não desistia de mim. Então, isso também são fragmentos, assim, da minha memória escolar que me fazem pensar, assim, quando eu encontro alguma dificuldade, eu penso, minha professora de inglês, a professora Ju, nunca desistiu de mim, não vai ser eu que vou desistir, né? Então, tem esses vários professores, fora os outros também, que foram super importantes, mas esses em especial, eu lembro com muita frequência, assim, na minha carreira hoje, quando tem alguma dificuldade, eu lembro deles, que eles acreditaram nos meus sonhos, sabe? Então, isso me motivou para ser jornalista. E na época da escola, tinha uma tarefa no terceiro ano, que era escrever uma autobiografia. Então, ali também tinha esse exercício, né, de escrever um livro, né, entre aspas, ter essa experiência de resgate, de pesquisar a minha própria história, pesquisar fotos, pesquisar todo esse material e, de uma certa forma, já construir a minha primeira narrativa. Então, o meu primeiro roteiro foi a minha autobiografia no terceiro ano. Então, isso significou muito para mim e eu acho que encaminhou mais ainda a minha ideia, que quando eu decidi fazer jornalismo eu tinha 14 anos. Então, os 3 anos seguintes do ensino médio foi incentivado, foi uma escola que incentivava muito teatro, criação de documentário. Então, foi bem especial, assim, para mim.
e como é importante ter esse tipo de atividade em sala de aula para despertar essa questão da comunicação mesmo, assim. Eu sou professor de língua portuguesa, antes de assumir a direção da escola eu estava em sala de aula, e aí eu sempre comentava com os alunos, gente, a gente pode fazer um podcast, pode fazer pauta e tal. Só que até 2018, quando eu saí da sala de aula, já existia vários podcasts, mas ele não é tão popular quanto é agora. E dos motivos pelo qual nasceu o podcast também é para mim poder, de certa forma, voltar para a sala de aula e ter essa experiência com o aluno, de poder trazer alunos como o Renato para ver como funciona, poder gravar com eles, né? Mas então vamos para a questão 3. Então tá, Fran, vamos falar um pouco sobre a trajetória acadêmica, então. A gente gostaria de saber, então, quais foram os teus cursos de graduação, onde foram, se tem alguma especialização. E eu, particularmente, queria saber ali, tu citou convergência digital. O que seria isso? Seria uma coisa da tua graduação específica ou é um curso a mais, um pós a mais teu? Então, eu fiz jornalismo na PUC, foi ali que começou toda a minha trajetória, né? E quando eu saí da graduação, eu queria muito trabalhar em TV, né? Eu tinha tido aquela experiência no estágio, então eu pensei assim, não consegui uma efetivação em televisão, então eu vou ter que me especializar mais. Então tinha uma especialização na Unicinos, acho que ela mudou de nome agora, se for procurar não é exatamente esse nome, mas ela era televisão e televisão e convergência digital. O que era? Tratava muito, assim, do momento da TV que a gente está vivendo até hoje, que são essas inúmeras narrativas que transbordam, né? Então, a convergência digital é tu assistir um conteúdo em televisão, daqui a pouco ele tem um transbordamento numa rede social, tu conseguir seguir assistindo, por exemplo, no Globoplay. Então, são as narrativas transmediáticas que a gente que hoje já faz parte da nossa rotina. Mas quando eu fiz a especialização lá em 2016, ainda era uma coisa muito nova. E até hoje, né, a gente ainda tem dúvidas, né, a gente vai sempre testando qual narrativa funciona, qual ferramenta funciona, se tem que ser conteúdo diferente, está apresentando na televisão, tem que trazer algo diferente na rede social, uma narrativa diferente no site, ou daqui a pouco tu pode estar replicando esse conteúdo. No caso, são formas de interação e consumo após o produto pronto da televisão, no caso. E não necessariamente da televisão, pode ser tudo assim em convergência, de uma forma geral. Não necessariamente o conteúdo principal tem que ser na TV. Ele pode ser um conteúdo completamente pensado, uma coisa entrelaçada na outra, sabe? Entendi. A gente pode estar fazendo um programa de TV com a mesma importância de um podcast, com a mesma importância de uma matéria no site, e todos eles terem o mesmo valor, e linkar um com o outro, e daqui a pouco o conteúdo também poder ser visto independentemente de um do outro, sabe? A Fran vai ver o programa de TV, ela não tem necessidade de ver o site, mas se ela vê o site, vai ser um conteúdo complementar, que também vai interagir com aquele conteúdo que ela está assistindo. Que torna a vida útil do conteúdo maior. Isso, a vida útil do conteúdo fica bem maior e também dá oportunidade para se construir inúmeros cenários, sabe, de narrativa. Hoje na TV a gente não consegue explorar tanto isso, mas tem filmes que exploram muito bem essas diversas narrativas, com equipes maiores também, e se aproveitam mais também desse elemento da audiência participar, então também divulgam muito como que os fãs, né, criam conteúdos a partir dos filmes, então passa a ser também um conteúdo informativo. Então é basicamente isso a especialização, o que ela tratava, sabe? Então ela me deu uma experiência a mais, assim, um conhecimento a mais para trabalhar em televisão, esse conhecimento sobre como posso explorar mais essas narrativas, de como construir conteúdos diferentes. E também, depois dessa especialização, né, que tinha esse foco com várias, como é que eu posso dizer, conteúdos, assim, explorar, né, de forma ilimitada. Claro que ali o foco maior era a TV, né, por ser um conteúdo mais tradicional. E na época a gente nem falava muito de podcast, que o podcast teve uma onda mais antigamente, aí deu uma parada e hoje em dia voltou com tudo, né? Na época da especialização a gente nem conversava, então imagina se fosse hoje a especialização, a gente pensar quantas narrativas a gente pode estar trabalhando em podcast, né? E aí depois disso eu entrei no mestrado em comunicação com ênfase, né? Minha dissertação foi em televisão, eu estudei o programa TV Mulher, eu não sei se vocês lembram, um programa, assim, dos anos 80, né? As nossas mães com certeza lembram, né? Fazia parte da rotina delas.
fiz, né, esse estudo, assim, pensando muito na memória afetiva que os conteúdos têm, porque esse programa era dos anos 80, mas em 2016, o canal Viva fez um remake desse programa, bem legal, assim, vale a pena, se tiver a oportunidade de pesquisar, assim. Pegou a Marília Gabriela, que nos anos 80 era apresentadora, trouxe de novo em 2016, então tu vê o contraponto, assim, das imagens, né, ela envelhecendo na televisão, e ela fez uma atualização da agenda feminina. Então, lá nos anos 80, se tratavam alguns assuntos, em 2016 se tratam outros, e em vários momentos se tratam os mesmos, então fica evidente, assim, que a gente não evoluiu tanto socialmente. E, por um outro lado, algumas discussões são bem engraçadas, assim. Tinham algumas discussões, por exemplo, posso me divorciar ou não? Eram algumas das cartas, que hoje talvez as mulheres não teriam essa questão, né? Ou, menstruei pela primeira vez. Eram perguntas muito ingênuas, né? E aí, em 2016, a gente tem essas dúvidas muito mais críticas, né? Sobre violência contra a mulher, entre outros assuntos. Então, foi uma pesquisa interessante para fazer esse contraponto, tanto social, quanto da própria televisão em si, né? E do quanto é importante, né? A gente ter a televisão para discutir essas pautas que mudam a história de muitas pessoas, né? E também, daí, agora no doutorado, eu mudei um pouquinho, assim, o meu objeto de estudo. Tô no conteúdo, ainda tô na metade, né, do doutorado, então muita coisa pode mudar ainda. Mas, a princípio, eu vou estar estudando, assim, o modelo de negócio em televisão, também o uso de narrativas tanto de marca quanto do conteúdo editorial do programa. Só uma pergunta, tu usou bastante a palavra narrativa, e hoje em dia parece que a palavra narrativa ela tem uma conotação diferente. Para comunicação, narrativa seria uma estrutura de roteiro, de condução do programa, enfim, do produto? Isso. A narrativa, digamos, é a forma como a gente vai tratar aquele conteúdo. Então, a forma como eu decidi abordar ele vai fazer parte dessa narrativa. Sim. E daqui a pouco a gente pode estar falando assim, a narrativa do programa de televisão vai ter um apelo emocional, vai ter um resgate de memória, vai ser de humor. Então, a narrativa, acho que a gente, quando fala de narrativa, a gente está falando da mesma, né? Só que a gente pode... a gente direciona essa narrativa. A nossa história, se eu for começar a contar a minha história, estou criando uma narrativa, vocês estão criando a narrativa de vocês, isso que a gente está fazendo, né? Faz parte, né, de tudo isso. E é uma forma de envolver mais o público, né? Quando envolve bastante. Tem mais narrativa, elementos de narrativa, né? Isso, quando a gente faz esses resgates, assim, por exemplo, no TV Mulher, no remake, se tinha muito, assim, uma exploração da narrativa dos anos 80. Então, se pegava fragmentos, né, para criar essa nova narrativa de contraponto e tudo. Então, é mais nesse sentido. Dando um exemplo sobre isso, também sobre transmedialidade, que tu estava comentando antes, né? Primeiro é legal falar sobre a Marília Gabriela, porque isso que a gente está fazendo de programa de entrevista, por muito tempo ela nadou quase que sozinha nisso, né? Porque ela ficou muito famosa por participar do Roda Viva, entre outros programas também da Globo, né? O Roda Viva da TVE. Mas depois ela teve o diferente com Gabi, né? Ela teve no SBT, se eu não me engano, no GNT também. E era muito isso que a gente tá fazendo, de estar conversando, só que era ela e mais um convidado, ou às vezes mais de um convidado, né? E por muito tempo ela teve meio que sozinha fazendo esse tipo de produto, assim. Ou pelo menos ela era a mais famosa e mais assistida. Eu lembro de assistir no site do SBT os programas que ele dava no SBT, tipo, segunda de noite, e eu assistia depois quando eles disponibilizavam, né? Hoje se encontra todos no YouTube, no canal do SBT Volta e Meia, eu assisto algum ainda, né? E dessa questão de transmedialidade que tu estava comentando, tem dois casos que eu até acho bacana de citar, como a gente está num podcast, eu gosto de indicar podcasts. Tem um bem recente agora que é A Mulher da Casa Abandonada, para quem quiser procurar lá, né? E aí entra bem dentro dessa questão, que ele começa como podcast, tem essa questão da narrativa, o storytelling, assim, porque ele não tá só fazendo um documentário sobre a mulher de uma casa que é abandonada e tal. Ele tá falando sobre como ele conheceu ela, como que ele chegou, foi atrás das informações. Então, no fundo, ele tá contando a história de como ele estava produzindo o podcast, né? E não só falando, documentando quem é aquela mulher e o que aconteceu com ela. Ele tá contando a história dele produzindo o podcast. E ele transbordou, teve essa questão de transbordar, porque daí ficou muito famoso.
Tanto que as TVs daí foram fazer a cobertura de quando a mulher foi ser despejada da casa. Ao mesmo tempo também os TikTokers iam lá pra fazer. Então no dia que ela tava sendo despejada, tinha um cara do TikTok de humor fazendo uma sketch na frente, assim, relacionada com aquilo, né? Então vira uma coisa de várias mídias, assim, de vários formatos. E tem também o caso Evandro, que também começou como podcast. E aí o Ivan Mizanzuki, que produziu o podcast, ele foi contratado pela Globo para fazer o documentário, né, a partir do podcast, e ele continua como contratado, produzindo outros podcasts, então, já como contratado da Globo, que provavelmente vão virar documentário depois pra TV, né, então as coisas se entrelaçam muito, assim, né. Exatamente. E eu acho bem legal, assim, né, de falar sobre esses podcasts, porque eu acho que eles dão também uma valorização para o jornalismo, sabe? Para esse jornalismo de uma apuração mais aprofundada, sabe? Porque em dado momento, assim, o jornalismo virou muito a notícia do dia, né? Então a gente perdeu aquela coisa que as revistas traziam, né, de explorar a fundo um assunto. Então esses podcasts narrativos estão dando essa oportunidade, estão mostrando o quanto o jornalismo sim é interessante, o conteúdo de mídia tem público para isso, as pessoas não estão só na rede social, as pessoas não só se importam, né, com os likes, com o look do dia, também se importam em escutar boas histórias. Mas para isso precisa de boas histórias. Então talvez a grande resposta que a gente busca na comunicação, no jornalismo, esteja aí, né? A gente tendo boas histórias, a gente tem público, a gente tem audiência. E esses exemplos que tu deu são ótimos. E tem também a Carol Pires, espero não estar errando o nome dela, porque eu sou péssima com nomes. Ela fez um podcast narrativo pela Rádio Novelo, se não me engano, pela Piauí, também foi uma parceria entre as duas. Ela fez sobre o Bolsonaro, então um perfil assim super aprofundado, então também é uma aula assim de jornalismo, né, de apuração e do quanto a gente pode estar explorando N mídias, né, então isso faz parte disso tudo, desse transbordamento. E também o mais importante, talvez mais interessante dessas narrativas seria até a gente poder ouvir o podcast e ter um conteúdo diferente do que a gente vai estar assistindo depois no documentário, por exemplo, na Globoplay, sabe? Esse seria o ideal, digamos assim, né? Se é que existe algum ideal, mas é tu conseguir daqui a pouco tá consumindo todos e tá descobrindo coisas novas e com narrativas diferentes, com pontos de vista diferentes, sabe? É esse que tu citou do presidente. É interessante que ela conta toda a história dele desde nascer até chegar à presidência sem falar com ele nenhuma vez, né? Então ela vai pra cidade onde ele nasceu, fala com as pessoas e tal. E aí tu vai entendendo a trajetória dele só pelo que ele tá contando das pessoas que moram no local, né? Isso é bem interessante a forma como ela construiu esse... Eu não lembro o nome desse podcast agora, mas é bem fácil de encontrar, né? Fran, então, conta pra gente como é que tu faz pra conciliar atividades profissionais, porque eu acredito que deve exigir bastante do teu tempo e mais atividades acadêmicas, porque um doutorado eu sei que não é fácil também, né? Tu tem que escrever uma tese, essa tese tem que ter uma certa originalidade, né? Tem que ter um caráter de ineditismo, né? E aí como é que tu faz dentro da tua rotina pra conciliar isso, o trabalho e mais a pesquisa acadêmica? Eu tô trabalhando, assim, bastante na terapia para entender que não tem como a gente estar 100% em dois lugares, né? A gente vai ter que, em dado momento, priorizar a tese, priorizar a pesquisa acadêmica e, em dado momento, priorizar a TV. Até esse momento, infelizmente, eu ainda não consegui priorizar a tese, né? Várias demandas acabaram surgindo na TV e pedindo muito mais a minha atenção. Então, nesse momento, eu me voltei um pouco mais pro lado profissional, mas, sim... nessa segunda etapa do doutorado, eu vou ter que passar a priorizar ele de uma certa forma, né? Até para poder valer a pena, né? Porque a gente passa por uma seleção, a gente vai nas disciplinas e tudo, e tem que chegar o momento de baixar a cabeça e construir a pesquisa. Mas confesso que nesse momento não está tendo a entrega que eu gostaria que tivesse. Mas durante toda a minha jornada, assim, eu sempre busquei, de uma certa forma, construir a minha carreira tanto com a experiência profissional em veículo de comunicação, tanto com a academia. Então, na minha graduação, eu participei muito de iniciação científica. Então, desde lá, eu sempre tive essa dupla personalidade, assim, de estar fazendo estágio, estar indo atrás de veículos de comunicação e, ao mesmo tempo, publicando artigo, participando de congresso.
estando em projetos de pesquisa com professores da faculdade. Então, sempre fez parte de mim. No mestrado, eu me dei a liberdade de me dedicar totalmente à pesquisa. Então, eu conquistei uma bolsa de pesquisa CAPES, que é onde a gente recebe um auxílio do governo federal para a gente se dedicar totalmente à pesquisa. Não era um valor alto, né? Um valor super pequeno, era R$ 1.500, era realmente assim para poder se manter e não pode trabalhar, né? Então, tu realmente tem que abrir mão da tua carteira assinada. Na época, abri mão, porque no meu planejamento de carreira naquele momento fazia sentido me dedicar totalmente ao mestrado. Eu tinha muito assim o objetivo de realmente me entregar para a pesquisa e tudo. No doutorado eu já não senti tanta necessidade, porque dentro do perfil profissional que eu estou buscando criar, né, tá em processo, eu vejo a importância que é para a academia, que eu quero ser uma professora mais de prática, né, tanto de televisão quanto de rádio, seja do que for, eu quero ser uma professora que os meus alunos digam assim, não, tem experiência profissional. Ao mesmo tempo, eu quero que no veículo de comunicação, né, que eu consiga ser vista como uma pessoa que pensa, que estuda, que conhece outras coisas e não só ali o nosso dia a dia. Então, estar numa pós-graduação, estar num doutorado também abre muito leque, né? A gente perde muito, assim, preconceitos, a gente perde muito, assim, limitações que daqui a pouco ali no dia a dia, fazendo um roteiro, talvez uma palavra não chame atenção, mas quando tu tá numa discussão do doutorado, tu sabe que aquela palavra ali, ela significa muito mais coisa do que só uma palavra. Então, isso para mim faz bastante diferença. Então, dificilmente eu vou conseguir deixar um lado ou outro. Eu não vou conseguir fazer essa escolha, espero não precisar nunca fazer essa escolha. Então, não é fácil, né? Então, a gente sempre vai ter que priorizar um lado, mas eu acho que tem sim como conciliar e super indico, assim, para quem quiser fazer essa jornada dupla. Não é fácil, realmente. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que são importantes, ficar mais tempo com o namorado, com o marido, com a mãe, com os sobrinhos. Às vezes a gente fica um pouco ausente, mas vale a pena, sabe? Depende muito do que a gente quer para a carreira, da mesma forma que também tem colegas que se dedicam só para pesquisa acadêmica, são super felizes com isso, se dão super bem, né? Na academia a gente lida muito com pontuação também, com pontuação de artigos. Então, quando tu tá no veículo de comunicação, nem sempre tu consegue pontuar tão bem. Então, vai muito, assim, do que a pessoa quer, né, para sua carreira. Eu gosto do estilo que eu tô levando, mas pode ser, né, que futuramente, né, um caminho chame mais do que o outro, né. E no doutorado, a linha de pesquisa, ela entra pela semiótica ou ela entra mais pelo social? Assim, qual é a linha de pesquisa que tu tá abordando mais? A minha linha de pesquisa, ela é mais de processo, né, de como... mais assim, não chega a entrar numa rotina produtiva, mas ela é mais assim na parte prática da mesma forma, assim, o social ele entra, porque a minha pesquisa, por exemplo, eu vou buscar pesquisar a particularidade de cada região do Brasil, assim, do como as emissoras regionais são importantes para nossa identidade. Então, vai permeando, assim, né? Mas eu não faço um estudo tão aprofundado, assim, social. Ela vai entrando na minha pesquisa, mas o principal da pesquisa é a prática jornalística de conteúdo. No caso, teu perfil profissional teria uma curadoria teórica, muito bem embasada, e ainda assim uma dinâmica por ter essa experiência na prática, né? Que seria uma coisa bem diferenciada. Exatamente, tu conseguiu resumir melhor do que eu o que eu estava tentando explicar, assim. Eu busquei ser esse profissional que talvez não seja a melhor produtora do mundo e nem a melhor acadêmica do mundo, mas que una, né, características de uma área e da outra, e sendo um profissional diferente. Eu realmente me considero, assim, diferente nesse sentido de conseguir, assim, fazer reflexões que, se não tivesse academia, eu não conseguiria no meu dia a dia, sabe? E eu me sinto bem mais feliz pensando que cada conteúdo, cada texto que eu escrevo, ele tem uma reflexão ali por trás, sabe? Não querendo dizer que quem não tá na academia não reflete, com certeza reflete. Mas eu acho que o pensamento é um pouquinho diferente quando tu tem um olhar acadêmico, sabe? Espero que isso seja bom, né? E é importante para quem trabalha na comunicação ter um profissional ali fazendo a curadoria, como disse o Hidalgo,
que tenha uma formação para saber que existe um impacto do conteúdo que está sendo produzido, né? E ao mesmo tempo também das pessoas enxergarem que tanto a comunicação, que faz parte das linguagens, também existe um método científico naquilo, né? De uma pesquisa científica. Não é só ligar um microfone e uma câmera e sair fazendo sem nem pensar no impacto que aquilo teve, né? Existem muitos problemas que a gente está passando hoje sobre desinformação, a gente viu aí na época da vacina, exatamente por pessoas produzindo conteúdo sem ter aquela responsabilidade, sem levar em consideração o impacto que esse conteúdo vai ter. E daí, por isso que é importante ter uma pesquisa disso de impacto, né? E como tu colocou de fazer essa pesquisa do regional, a RBS nesse sentido é excelente, né? Porque ela faz muito conteúdo regional e um conteúdo de construção de identidade regional, assim, né? De trazer artistas gaúchos relacionados. A gente teve aqui entrevistando um humorista dessa corrente mais gauchesca, que é o Léo, gaúcho de apartamento, e também um músico regionalista, né, que é o César Oliveira também, que é muito relacionado com isso, né? A gente também teve essa preocupação, pô, a gente tá no Rio Grande do Sul e vamos trazer então pessoas relacionadas com essa identidade, assim, né? E me parece a mesma coisa. Ao mesmo tempo também a gente já teve um colega teu aqui de RBS, que é o Alex Bagé, né? A gente também teve conversando com ele, porque a gente queria sentar com pessoas da RBS, porque bem ou mal é quem tem maior abrangência e maior experiência nisso, né, na RBS, né? Mas então é muito importante ter esse caráter acadêmico para saber o impacto que isso tem nas pessoas mesmo, né? Sim, eu acho que é um mérito muito grande, assim, eu digo até da Globo como um todo, sabe? Se a gente for pensar que cada região do Brasil tem uma emissora Globo pensando um conteúdo para aquela região, né? Claro que a grade da Globo, a maior parte dela é nacional. A gente tem poucos horários aqui que são regionais, né? Mas nesses poucos horários a gente consegue produzir muito conteúdo legal, né? E tirando a parte da TV, que tem ali o Galpão Crioulo, que é um melhor exemplo, né? Do quanto esse programa que tem 40 anos mudou a vida de muitos artistas, né? Sempre foi vitrine, né? Desses talentos, sempre valorizou o que é feito aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem o Posso Entrar contando essas histórias, a gente tem o Destemperados trazendo a nossa gastronomia. E fora isso também as nossas rádios, né? Que daí é programação o dia inteiro, né? Então tem uma valorização, o Grupo RBS, né, como um todo, tem uma valorização muito grande pelo que é daqui, né? A gente tem lá o Jornal Zero Hora, Diário Gaúcho. Então é bem legal, assim, essa produção de conteúdo pensando em quem é daqui. Mas claro, né, a gente não pode perder também essa linha, né, de Brasil também, que é importante a gente também consumir, né, conteúdos de lá. Mas eu digo assim do quanto, né, isso que tu falou, assim, de ter pessoas pensando no conteúdo, sim, principalmente na TV, assim, que eu tenho, né, voz, assim, de dizer não é assim mesmo que funciona, nenhum conteúdo passa, assim, só por uma pessoa, sabe? Antes daquele conteúdo ir pro ar, passa por 5 aprovações, então, assim, dificilmente se comete algum erro, não é um erro proposital, sabe? Aconteceu alguma coisa que aquele erro foi pro ar, porque é muito pensado, muito elaborado, se pensa muito no impacto, se reconhece o alcance que se tem, sabe? Então, e eu ainda tenho essa preocupação também, porque eu também tô do lado de lá, né? O lado que critica a mídia, o lado que analisa os programas e entende que, né, qualquer frase, imagem, um áudio mal colocado pode gerar um impacto muito grande. E enquanto jornalista, né, que a gente já tem isso na formação também, por mais que eu não atue no jornalismo, tem essa responsabilidade social já impregnada, né? Próximo. Felipe, eu vou trocar a pergunta, pode ser? Aí Pode, depois tu pode junta ser. as 5 com as 7 ali, faz Beleza. assim, Fran, eu tenho algumas questões, assim, bem pessoais e particulares em relação à produção de conteúdo. Dá pra ver que tu ama a televisão, tu queria trabalhar na televisão, hoje tu tá lá, também tem a questão do teu doutorado, tem a parte teórica, tu tem a parte dinâmica ali da prática. Mas como é que funciona hoje? As televisões estão pensando como a situação de a web ser concorrentes dela. Tu antes comentou em relação ali à convergência digital, e eu fico pensando assim, como elas têm trabalhado nisso, assim, eu me pergunto, por exemplo, por que não tem podcast na TV? Isso eu fico pensando, não funciona? Outra questão é, por que talvez, por muito tempo, as televisões tinham restrições, por exemplo, liberar alguém para ir a outro local? Porque quando tu aceitou, eu fiquei pensando, pô, será que eles vão autorizar que tu venha até aqui? Não sei se hoje tem essa restrição, mas alguns anos atrás tinha isso. Então eu fico pensando assim, essa
tua paixão pela televisão e como tu enxerga isso, quais são os aspectos que estão mudando, e o que é positivo para a televisão de pegar da internet, da web, assim, eu vejo, parece, assim, uma certa resistência da parte dos grupos de televisão em se, vamos dizer, se transformar ou se agregar algumas coisas de produtores de conteúdos do YouTube. Parece que tem uma resistência, porque não funciona mesmo ou porque é uma coisa de saudosismo da televisão? Como funciona isso? Olha, eu vou te dizer que é muito relativo, sabe? Eu acho que a gente já teve tempos na televisão que tudo era muito mais engessado. Eu acho que hoje a gente tem uma liberdade maior, assim, de exibir conteúdos diferentes, de produzir conteúdos diferentes. Daqui a pouco tá pegando um conteúdo do YouTube e exibindo na TV também. Eu acho que vai muito, assim, do perfil da empresa, o perfil da televisão. E também eu acho que vai do conteúdo, daquilo que a empresa acredita, né? A gente faz inúmeras pesquisas de audiência, do que a TV acredita que o público que a assiste vai se interessar. E tudo na TV, assim, as transformações elas são muito lentas, né? Porque uma televisão tem 70 anos, então já tem o seu público ali que está diariamente, que usa a televisão já como uma forma de cotidiano, então já se tem uma audiência que é fixa, que é aquela audiência fiel. Então, se tem um medo de perder essa audiência fiel. Então, toda transformação que a TV passar, daqui a pouco não existe uma restrição para passar podcast na TV. Mas talvez já há 5 anos equipes, né, que não é nem a minha área, porque a minha área é de execução e exibição. Daqui a pouco tem uma área lá de planejamento que já está há uns 5 anos pensando, a gente bota ou não bota podcast no ar? A nossa audiência tem tantos por cento que gosta, tem pesquisas, né? Então é tudo baseado muito em pesquisa. Então tem times, né, nas empresas que estão pensando, vale a pena a gente colocar, vale a pena arriscar esse conteúdo, vale ou não vale? Então a internet ela é muito mais rápida, né? Ela é muito mais dinâmica nesse sentido. Então para um conteúdo ir para a TV, ele passa muito tempo ali amadurecendo. Então é mais nesse sentido, sabe? Mas na minha geração de TV, eu vejo que a gente tem muita liberdade, assim, do que a gente vai exibir, o que faz sentido. Mas, assim, uma grande transformação de ter um podcast, assim, vai passar por várias áreas, várias aprovações, vários entendimentos, assim, do que faz sentido ou não. E eu acho que a tendência é que cada vez, assim, essas fronteiras vão se diminuindo, sabe? Cada vez mais a gente vai ver o conteúdo de TV na internet, que antes a gente nem via, né? Era o conteúdo da TV, era da TV. Amarradinho ali. Hoje a gente já vê o conteúdo da TV no Instagram, a gente já vê os próprios programas, tipo o BBB super, aproveitando a onda das redes sociais, colocando fragmentos dos programas. Então, esse pensamento ele vai mudando, vão sendo feitos testes, então vai funcionando, mas vão fazendo. Então, daqui a pouco a gente pode ter um podcast na TV. Não existe um não, né? Existe, né, estudos que vão dizendo qual o momento certo ou não de testar as coisas. E já existem alguns movimentos nesse sentido, né? Por exemplo, eu citei o caso Evandro, que ele acabou vendo um documentário, um programa de TV. Mas na Globo News existe o Papo de Política. O Papo de Política nasceu como podcast e hoje daí eles fazem com vídeo na Globo News. Tu assiste ele na Globo News, se tu quiser. E também já teve o Caminho Contrário. Então, esse é um exemplo de podcast que virou um programa de TV. E também tem o Caminho Contrário, um programa de TV que virou podcast. O Roda Viva, da TVE, ele sempre foi um programa de TV, mas eu consumo ele como podcast. No meu tocador de podcast, ali eu escuto ele, né? Então, já tem alguns movimentos nesse sentido. Há outros movimentos também que já ocorreram. Por exemplo, eu escuto sala de redação. Só que o sala de redação, se eu for escutar no rádio, se eu perder o início, eu já não pego o início. Aí eu tenho que ir lá no YouTube, porque no YouTube dá pra voltar ele e pegar desde o início, mesmo que ele esteja já ocorrendo, né? Então já é um movimento do rádio que foi pro YouTube. É um programa da RBS que dá pra escutar no YouTube. Eu acabo escutando no YouTube exatamente por poder botar no início e tal, lá e retornar. O que eu sinto falta, por exemplo? Eu gostaria de escutar o Jornal do Almoço, porque o Jornal do Almoço ele traz a notícia fresca ali, quase hard news, assim, né? E aí se tu perde na TV, tu já não consegue pegar, né? Tu tem que, de repente, ter... Eu nem sei se disponibilizam pelo login da RBS, mas o Jornal do Almoço eu gostaria de ter ele como podcast e de ter ele no YouTube, porque muitas vezes eu perco o início do Jornal do Almoço e a gente perde aquilo que tá acontecendo. Aí tem que esperar ele cair no YouTube, alguém disponibilizar, né? Ou ir pro site da RBS, que
pelo menos alguns trechos a gente pega, né? Mas eu acho que em algum momento ele vai acabar também ficando disponível no YouTube pela própria RBS, eles já tem esse movimento, né? A gente já tá bem mais livre, assim, nessas questões, assim, sabe? A gente ainda tem muito peso da nossa própria plataforma, que é a Globoplay, né? Então, os nossos conteúdos vão pro ar, assim, Galpão exato. Crioulo foi pro ar, ele vai ser imediatamente lançado lá na Globoplay, vai ser no site do programa. Então, ainda a gente trabalha com essa dinâmica, mas nada impede que daqui a pouco, a gente... acho interessante ter um podcast do Galpão Crioulo, ter um podcast do Jornal do Almoço, lançar isso. Não existe um não, sabe? É tudo uma questão de iniciativa, de oferecer, de entender que vai ter público para aquele conteúdo, que o público... o Jornal do Almoço tem seu público fiel, mas daqui a pouco a gente pode estar conquistando uma audiência daqui a pouco mais jovem, que não vai estar assistindo TV meio-dia, vai estar consumindo podcast às 3 da tarde. Né? Então, eu acho que a gente está num momento que é muito livre, né? Que toda proposta ela é bem-vinda e aí a gente vai ir, né, entendendo se é possível ou não fazer, né? Sabe por que eu pergunto isso? Porque existem muitos comunicadores que recentemente saíram do grupo RBS e muitos deles muito bem sucedidos na web, assim, fazendo podcast, fazendo live, fazendo programas. E eu fico pensando, tipo, enquanto eles estavam lá, com o potencial comercial que eles tinham, não seria o racional, assim, o mais comercial provável e rentável para a empresa captar, deixar eles lá dentro e produzir alguma coisa dentro da televisão mesmo, porque eles têm uma entrega comercial boa. E isso que eu fico pensando assim, por que eles não fazem isso? Porque o pessoal saiu de lá, né? Não vou citar nomes, enfim, saíram. Comercialmente, eles têm uma rentabilidade, eles vendem bem, eles têm uma audiência fixa, eu sou parte dessa audiência, e enquanto eles estavam lá dentro, parece que eles não eram aproveitados dessa forma. Eu fico pensando em relação a como a televisão pensa em relação a esse tipo de produção de conteúdo, não só podcast, mas de utilizar os nomes que eles têm de forma comercial. Eu acho que até na TV a gente até não tem tanto esse movimento de ter podcasts, né? A gente não tem podcasts dos nossos programas de TV. Mas eu acho que os nossos comunicadores, eles são muito aproveitados lá nas rádios, por exemplo. Tanto nas rádios de entretenimento quanto na Gaúcha. Aí tu vê ali, tem o Romance Proibido, que aí o pessoal da 92 que faz. É a Mari, é o... Não vou querer errar nomes. Eu acho que é o Vini, que também participa. E esse é um deles, né? Eu acho que a Carol Sanches tem podcast também. Acho o pessoal, então, do Bola, do Pretinho, tem podcast também. Então, eu acho, assim, que se tem. Eu acho que eles existem, eles só não estão ligados à TV, sabe? Eu acho que eles aproveitam mais... o pessoal da rádio já tem todo o equipamento disponível, eles ficam mais com essa demanda, né, de produzir esses podcasts. Entendo. Então, a Kelly Matos tem um podcast super legal dela, que é o Descomplica, que a gente consegue entender todos os assuntos, assim, de diversos cenários, desde internacional até Felipe é fã da Kelly psicológicos. Matos, né, Felipe? Sim. Eu também, eu divido, sabe? Porque, assim, acho um conteúdo super legal, porque a gente vê ela lá na rádio, né, como apresentadora e tudo, e no podcast a gente consegue conhecer uma Kelly que fala sobre diversos assuntos com profundidade. Admiro muito, assim, o conhecimento que ela tem para falar de qualquer assunto. Se vocês botarem ali o podcast dela, vai de economia, vai para sei lá, daqui a pouco saúde mental, daqui a pouco vai para saúde da mulher, e tudo ela tem muito domínio, né, da fala. Acho que ela é uma das grandes comunicadoras, assim, que a gente tem, e eu acho que ela super aproveita esse espaço, sabe, de estar em vários lugares. Eu não me recordo agora se ela participa do Zona Eleitoral, que é aquele que tem a Participa a também. Roseli de Oliveira também, né? E daí onde eles têm entrevistados os candidatos ao governo do estado, a deputados e tudo mais, né? Eu acho que a gente tem bastante podcast, só que eles estão mais centralizados com o time das rádios. Na pesquisa que o professor Rodrigo fez aqui para a pauta, ele identificou que tu participou da produção de vários programas relacionados à história, assim, né? Isso é uma opção de um gosto que tu tinha por história, ou foi algo que aconteceu, tu trabalhava ali, daí acabou produzindo esses programas? Foi uma escolha tua ou foi uma coisa que aconteceu? Eu preciso produzir esse programa porque me foi encomendado, ou tu gostava muito de história e resolveu produzir eles? Olha, eu acho que conscientemente, não. Mas foram oportunidades que foram surgindo
e que eu adoro, né? No fim, no mestrado, eu trabalhei muito com memória, não com história em si, mas com memória, né? E em Clayton e Cledir, usei muito a memória em imagem desses artistas para construir a narrativa do Clayton e Cledir 40. Do Galpão foi a mesma coisa. Então, lidar com memória é uma coisa que me chama bastante atenção, sabe? Eu gosto muito desse assunto. Mas são coisas que foram surgindo. Da mesma forma que por exemplo, assim, na graduação eu fiz parte do projeto de pesquisa sobre a cadeia da legalidade. Não foi uma opção, surgiu uma oportunidade. Um dos grandes professores de rádio que a gente tem no Brasil, que é o Luciano Kleckner, me convidou para fazer parte desse projeto. Foi ali que eu entrei, né, na iniciação científica e que, né, trouxe toda essa bagagem, né, que no fim virou mestrado e doutorado. Foi a oportunidade que eu tive. Então, aproveitei esse momento. E no meu TCC da faculdade também. Eu fui estudar a revista Realidade, uma revista dos anos 60. E, então, acho que tudo teve a ver, assim, na minha carreira, mas tudo veio através de convites, assim, de oportunidades. Eu sempre agarrei muitas oportunidades que surgiram, por mais que eu não estivesse preparada ou que eu não me sentisse, assim... com condições, assim, sabe tudo sobre história. Não, mas eu vou correr atrás, vou aprender e vou realizar, vou entregar. Então, foi mais nesse sentido, sabe? As oportunidades foram surgindo e eu fui agarrando elas. E o Cadeia da Legalidade, ele é um texto, uma pesquisa, ou ele é um documentário? Ele é uma pesquisa que deu origem também a um livro, a artigos publicados em congresso, onde a gente fez o resgate sobre a segunda cadeia da legalidade. Né, tinha uma visão muito mais política, né, que é uma área que eu, sinceramente, não conheço tanto, né. Eu sempre foquei mais no entretenimento, nas vezes que eu pude escolher, mas esse projeto, né, eu fui ancorada também com pesquisadores de história, pesquisadores da sociologia, tanto o próprio professor Luciano, que estuda muito a história do rádio. Então, eu estava mais numa posição, assim, de coletar dados, né? Entrevistei muitos personagens da cadeia da legalidade, mas também com todo o aparato deles, que tinham um conhecimento mais aprofundado de história. E a cadeia da legalidade seria a mesma coisa que a campanha da legalidade, do Brizola, ou é outra isso, coisa? Exatamente, Isso mesmo. Isso mesmo. Daquele movimento, de comunicação para resistência naquele momento, assim. Isso mesmo. Vai para 6, 7. 6, então. Então, vamos lá. Fran Brits. A gente queria falar um pouco, então, perguntar sobre o teu trabalho voluntário na Sociedade de Moradores da Vila São João. Como é que foi, o que foi, como é que aconteceu? São Pedro, na verdade. São Pedro, perdão, então. De novo, eu vou cortar, eu edito. Na Sociedade de Moradores da Vila São Pedro. Agora sim. Então, eu nasci e cresci na Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre. E lá na Lomba do Pinheiro, quando eu estava fazendo faculdade, eu pensei assim, eu tenho que de alguma forma retribuir, né, que eu sempre me considerei uma pessoa muito privilegiada, né, de primeiro estudar numa escola que me deu várias oportunidades, depois ir para uma universidade, que eu fiz jornalismo na PUC, que também me deu uma série de oportunidades, e eu me pensava assim, sou muito grata por tudo isso, faço valer a pena cada dinheiro investido ali pelos meus pais com dificuldade, e eu preciso, de alguma forma, retribuir isso para o mundo. Então, naquele momento, tinha um voluntariado PUC na própria universidade, e aí chegaram aqueles e-mails ali de convite. Eu pensei, bom, é aí a oportunidade que eu estava precisando. E dentro das comunidades que faziam parte ali do voluntariado, tinha essa associação ali na Lomba do Pinheiro. Eu pensei assim, bom, ótimo, meu próprio bairro. E aí, confesso que foi um período curto, eu deveria ter seguido por mais tempo. Hoje eu acho que a gente tem que encontrar um horário na agenda da gente para poder fazer um trabalho social. Atualmente eu não faço nenhum, mas isso eu achei muito legal, assim, eu tinha 18 anos e dentro da minha maturidade eu pensei assim, vai ser a minha mudança pro mundo, sabe? E eu fui lá para essa comunidade, meu pai também se engajou e foi junto, e eu ensinava as crianças, assim, a lerem, o primeiro contato, assim, com a leitura, sabe? Juntar as palavrinhas. Eu não tinha, né, principalmente com 18 anos, não tinha muita didática, mas eu tinha muito carinho, sabe? Eu queria que aquelas crianças lessem, eu queria que elas tivessem a oportunidade, que elas gostassem de ler.
E o meu pai tinha mais domínio, assim, da matemática, ele ensinava as crianças matemática. Então, elas iam para essa associação no turno inverso da escola. E aí, acho que eram 1 ou 2 vezes por semana, eu e meu pai, a gente ia para lá para fazer essas dinâmicas com elas, assim, meio que um reforço escolar. E foi muito legal, sabe? Gosto de lembrar disso, lembro com muito carinho, com um pouco de culpa, porque eu acho que realmente, assim, foi um momento legal e que 10 anos depois, né, hoje, eu penso assim, eu não consigo encontrar um horáriozinho na minha agenda para fazer isso de novo, sabe? E é uma coisa que fortalece muito a alma, sabe? Porque eu lembro que eu voltava para casa às vezes chateada, assim, porque eu via assim, eles não estão aprendendo, eles não estão prestando atenção. E vocês, né, como professores, devem saber como a gente fica chateado, assim, como, tô me esforçando, preparei um monte de material e eles não estão dando bola. E aí, na semana seguinte, eu recebi um desenho, sabe? Então, talvez eles não tenham maturidade, eles têm 5, 6, 7 anos, né? Alguns 9, 10 ali, aprendendo as primeiras letrinhas. Mas a forma deles dizerem que estava valendo a pena era me mandar um desenho. Eu guardo até hoje, assim, os desenhos, assim. E aquilo ali eu lembro de voltar, assim, chateada e depois receber essa energia em forma de desenho, de pensar assim, eles estão mostrando que é importante que eu tô aqui, sabe? E depois acabaram surgindo outras demandas de trabalho, da própria faculdade foi demandando mais e eu tive que acabar parando, né? Mas eu lembro com muito carinho desse período. E o projeto existe ainda, se alguém quiser se voluntariar para participar, ele Sim, existe. o voluntariado PUC existe e eu acho assim, ó, que até fora assim do próprio programa de voluntariado da PUC, eu não sei se quem é fora da universidade poderia entrar, mas assim, tenho certeza que essas instituições assim que né, tem um espaço para as crianças carentes estarem ali, elas vão super receber quem quiser participar de algum projeto, ensinar algo que saiba, por mínimo que seja, né? Pensem, eu tinha 18 anos, não sabia nada. E o pouco que eu sabia, né, que era ler e escrever ali, foi a minha forma de ajudar, de contribuir. E isso realmente, assim, eu achei muito interessante vocês resgatarem isso, porque faz muitos anos. E uma coisa bem legal, assim, da minha vida. A gente podia convidar alguém de lá para fazer o podcast aqui também, né? Falar sobre esse projeto e tal. Sim, exato. Até, ou alguém que coordene na PUC mesmo, porque a gente também tem interesse em trazer pessoas da PUC, né, pra conversar aqui, né. É bem legal. E o Marista como um todo, assim, ele trabalha muito a solidariedade, né? Então, desde a escola, né, a gente sempre... os professores sempre incentivaram muito a gente, assim, com essa questão da solidariedade. A PUC, né, seguiu fortalecendo. Acho que é bem interessante mesmo. E já fica a dica aí, né? Procurem na sua comunidade alguma coisa para que possa ser um trabalho voluntário que possa ajudar crianças ou idosos, enfim, né? Mesmo animais também. Existe muito trabalho assim a ser feito. Fran, então se digamos assim, o Renato assistiu o episódio agora e ele daí desistiu da arquitetura e ele quer ser comunicador, né? Não, quero gravar podcast, também trabalhar na TV e tal. Quais são as dicas que tu daria, né? O próprio projeto de podcast da escola, ele também, um dos motivadores dele é porque quando a gente estava em sala de aula, os alunos perguntavam, senhor, no que eu vou usar isso, né? E aí depois, quando eu virei diretor da escola, eu também comecei a pensar, a gente tem que ter aplicações práticas do que a gente faz na escola. E como a minha área era linguagens, foi uma das coisas que eu pensei. Vamos trilhar o caminho, né, pra gente poder dizer pra eles quais foram as dificuldades que a gente encontrou, quais foram os obstáculos, né, pra gente poder dizer, não, se tu quiser ser um comunicador, tu quiser produzir podcast, programa de TV, é isso que tu vai fazer e vai chegar num determinado momento que isso aqui vai ser uma dificuldade, como é que tu pode transpor, né? Então, quais são as dicas que tu dá para quem quiser entrar pelo mundo da comunicação ou mesmo que se quiser ser um pesquisador de comunicação, né? Que também é a outra função que hoje tu tem, digamos assim, né? Então, quais são as dicas que tu dá, assim? É o cara criar um canal no YouTube, é ele criar um podcast, ou é ele ler, ele esperar para fazer a faculdade e depois decidir? Qual é o caminho que tu acha que ele deveria trilhar? Então, a comunicação, assim, é uma área que ninguém nunca vai te incentivar, né? Normalmente, assim, porque é uma profissão que muito competitiva, tem muitos profissionais no mercado, nem todos conseguem vagas em veículos de comunicação, nem todos conseguem seguir na área, né? Vários colegas, assim, se formaram em jornalismo, não encontraram espaço, mudaram de área, foram trabalhar em outras coisas, foram fazer uma segunda graduação. Então,
e eu brinco sempre, assim, né? Porque ninguém nunca sonhou, assim, que eu fosse jornalista. Os meus pais sonhavam outras coisas pra mim. Só que é aquela coisa, né? O brilho no olho, o coração acelerado. É essa profissão que eu escolhi pra mim. Então, o primeiro conselho, assim, é acreditar no seu sonho, sabe? Se tu acredita que tu vai ser um bom jornalista, que tu vai ser um bom comunicador, né? Vamos abrir mais a área, um bom publicitário, um bom produtor audiovisual, acredita e vai, né? Confia, porque tu tem que ser o teu primeiro torcedor, sabe? O torcedor número 1 pela tua carreira, o primeiro que vai acreditar e que vai depositar toda a confiança e toda a dedicação. Então, esse é o primeiro conselho. Se tu acredita, vai. Porque é muito fácil desistir, é muito fácil desanimar. Todos os dias, assim, é um desafio. Nem sempre a gente vai se sentir muito valorizado, então não é uma profissão fácil, mas eu também sou daquele time que pensa assim, não adianta estar numa profissão super em ascensão, que ganha altos salários, tu vai estar infeliz, ou daqui a pouco tu vai estar tão infeliz que tu não vai conseguir um salário né, grande, porque tu não vai ter esse brilho no olho, e daqui a pouco tu pode fazer jornalismo e ser super feliz, daqui a pouco se destacar, porque hoje em dia também, com os próprios, né, podcasts, com as redes sociais e até nos próprios veículos de comunicação, tem jornalistas muito destacados que ganham muita grana. Então, são vários caminhos. E, infelizmente, a gente não tem assim uma fórmula certa para dizer assim, vai dar certo. Mas coisas que a gente tem certeza, assim. Gosta de comunicação? Sim, aproveita que tu tá com o celular, aproveita que as coisas são acessíveis, aproveita que na escola tá tendo a oportunidade de fazer um podcast, vir aqui acompanhar. Isso é maravilhoso, sabe? Eu acho que toda a oportunidade que a gente puder aproveitar é bom. E hoje em dia, mais do que quando eu entrei na faculdade, a gente tem muita oportunidade, né? O Instagram, tu pode estar produzindo teu conteúdo, tu já vai construir ali a tua primeira audiência, né? Na época que eu estava na faculdade, eu aproveitava muito os blogs, né? Eu nunca fui muito insistente nesses projetos pessoais, sempre desisti rápido, mas é um exercício, né? Aquela coisa de tu já estar ali escrevendo, ler bastante, é super importante, tu conhecer diversos assuntos. Quem quer ser jornalista, principalmente, tem que estar muito ligado à área da política, sabe? Tá atento às mudanças que estão acontecendo no mundo, tá atento nos assuntos, assim, as próprias redes sociais hoje nos dão tantas pautas, sabe? Mas realmente não só rolar a página, né? Se aprofundar, entender, ver o que as pessoas estão discutindo. Então, acho que sim, todos os conselhos, assim, são bem-vindos. Criar um canal no YouTube, criar um podcast, criar um conteúdo no Instagram. Eu acho que tudo isso é super válido. E também conversar com as pessoas, sabe? Eu acho que, às vezes, quando a gente é aluno, estudante, a gente fica com medo. Não vou falar com um comunicador tal, não vou mandar mensagem pro produtor tal de tal programa. Não, manda. Insiste, sabe? Bate na porta, conversa. Eu acho que, por exemplo, assim, quem me mandar uma mensagem ali no Instagram, com certeza vai receber a resposta, sabe? Pode demorar um pouquinho, mas vai receber, porque não custa nada, né? Os profissionais, inclusive, ficam felizes quando tem o seu trabalho reconhecido, admirado. Então, eu acho que isso faltou, assim, na minha época, por timidez, sabe? De não ter coragem de conversar com as pessoas, de dizer, olha, acompanho teu trabalho, te admiro. Como que eu faço para ser estudante de jornalismo? Como que eu faço para fazer publicidade? Como, né? Eu acho que perder a timidez e ir atrás, assim, dos seus sonhos, bater na porta de quem for ter que bater, sabe? Eu acho que é por aí. Existe um outro podcast que eu escuto bastante, um podcast que está há bastante tempo, já citei várias vezes, que é o Braincast, que é do site Brainstorm 9. Eles são um site, na verdade, mais ligado à publicidade. Eles vendem agências publicitárias e tudo. Aí eles fazem algumas discussões. Um dos últimos episódios é assim, todo profissional precisa ser influencer, né? Que eles fizeram uma discussão sobre isso. Porque é meio que tá virando, né? Às vezes o cara, sei lá, ele é marido de aluguel, que faz concertos, mas daí ele posta lá no status do Instagram e tal, o que ele tá fazendo, exatamente para vender o peixe dele mesmo, né? Pra dizer assim. Então, de certa forma, sim, né? Todo profissional que quer ser bem sucedido hoje, principalmente quando precisa vender o seu produto, de certa forma ele tem que ser influencer, ele tem que ser comunicador, ele tem que ser instagrammer, youtuber, para ele poder seguir uma outra forma área, né? de buscar alcance, né? Eu até, no meu Instagram, até dei uma parada, porque justamente, né, eu não sou muito persistente nos meus projetos, mas por um tempo eu postava ali vídeos, assim, com dicas para quem queria
pesquisar televisão. Para quem queria trabalhar em TV, por onde começar? Faz um MBA, faz uma especialização, faz um doutorado, um mestrado, qual curso seguir, sabe? Isso, e tinha interação, assim, o pessoal realmente tinha dúvidas e queria saber mais sobre isso. Acabei largando, assim. Mas eu acho que quem curte, assim, que quer e ainda não teve uma oportunidade num veículo, não teve a oportunidade ainda de ir para a área que gosta, sabe? Eu acho que a gente tem as nossas próprias, nas redes sociais ali, a nossa própria emissora de TV, sabe? Tem muita oportunidade ali para aproveitar. E é aquela coisa, né? É pesquisar, é escrever, é testar e ter confiança em si, sabe? De que vai dar certo. Eu sou muito tímida, né? Inclusive, comecei aqui o nosso papo dizendo que eu estava um pouco nervosa, né? De estar na frente de uma câmera, no microfone. Mas eu acho que, realmente, assim, a gente tem que estar enfrentando esses medos. E quem gosta de comunicação, seja que vai se dedicar para o bastidor e tudo. Mas, nesse primeiro momento, eu acho que é um bom teste, assim, para ir se experimentando e vendo se realmente é isso que gosta, né? Mas eu acho, assim, não pode desistir e aproveitar que tem o YouTube aí com muito conteúdo legal, né? Quantos cursos gratuitos hoje a gente tem livres, assim, na internet que pode estar, né, se especializando, vendo o que gosta. Eu acho que esse é o conselho. Eu queria finalizar da minha parte, que depois o Hidalgo vai fazer a despedida dele, você também. Mas chamando a atenção exatamente para essa parte de produção. A gente começou falando sobre isso, mas o quão importante é, né? Não só a produção de escrever pautas, escrever textos, de bater fotos, né? Mas também a produção técnica também. Então, nem sempre a gente cita, mas a gente sempre tem um técnico aqui nos bastidores nos consolando. Hoje, que é o Guilherme. Isso aqui não acontece sem ter o técnico, né? Até a troca de telas, para quem tá vendo. Aí nós temos 3 câmeras ali, ele tem que estar fazendo a troca, a regulagem dos microfones antes. Quando a gente vem gravar aqui, nem sempre a gente sai com fotos. Hoje a gente vai sair com bastante fotos, porque o Renato também tá ali fazendo as fotos. E como é importante ter esses profissionais que não estão em frente às câmeras, mas que não acontece o trabalho de quem tá ali, né? Então, não é com a mesma qualidade. Eu lembro, teve um dos convidados que a gente veio, o Alex Bagé mesmo, né? A gente ficou só com as fotos das câmeras, porque a gente não conseguiu alguém para vir fazer as fotos e a gente acabou esquecendo de fazer. Então, como é importante o profissional dos bastidores, e nem sempre é o profissional valorizado ali, porque não tem aquela coisa midiática de estar em frente às câmeras, de ficar famoso e conhecido, né? Mas então o Hidalgo faz as despedidas, depois a gente passa pra Fran. Eu queria me despedir fazendo 2 perguntas rápidas. Primeiro, a Fran Brits já se considera uma professora? Então, isso é bem difícil, sabe, de responder, porque assim, já tive a oportunidade de dar aula em alguns momentos, inclusive na URGS, né, durante o meu mestrado, né, tem o estágio docente, onde a gente, né, dá as aulas e tem a oportunidade de ensinar ali os alunos, todas as técnicas e tudo, mas eu acho que não. Eu ainda estou, assim, num processo de evolução, tanto na parte acadêmica quanto até de profissional, sabe? De reconhecer, assim, que eu não preciso saber tudo para poder ensinar, que o que eu já sei é o suficiente. Então, também tem um processo aí de aceitação, que a gente nunca vai estar pronto, porque se a gente pensar assim, só vou pegar o microfone quando eu estiver pronto, nunca vai estar pronto, sabe? A gente nunca vai achar que tá, né, no nível, né? A gente, às vezes, coloca a régua muito alta pra gente e pros outros a gente, a gente apoia, né? Os amigos, a gente diz, vai, mas quando é pra gente, a gente não vai muito, né? E nesse sentido também, eu acho que eu tô numa construção pra ser uma professora, cada vez mais me sinto mais segura pra isso. E eu acho que até enquanto profissional, como produtora, que eu já sou uma produtora, sou contratada como produtora, eu acho que a gente sempre tem o que aprender mais, sabe? Então eu diria assim que hoje na minha carreira eu já sei muito mais do que quando eu comecei. Mas ainda falta muito para eu chegar onde eu quero, sabe? E no doutorado tu tem orientandos do mestrado? Tu não tem que fazer orientação de ninguém? Não, a gente até pode fazer orientação de TCCs, mas o que é obrigatório, assim, é o estágio da disciplina, né? Sim. De também dar aulas, né, no doutorado. Mas isso vai também tanto do aluno, se ele quer orientar TCC, até da própria oportunidade. Se tem aluno que vai estar estudando o teu mesmo campo de pesquisa, né? E a última pergunta, então, para me despedir, é se a Fran Brits é gremista ou colorada? Então, essa é uma dúvida que até eu tenho, sabe? Eu não sou muito ligada no futebol, mas, assim, boa parte da minha vida fui gremista. Hoje em dia me identifico muito com o Internacional e esses dias conversando até com meu namorado, a gente chegou
na conclusão de que eu gosto de todas as vezes que o Internacional faz as manifestações no Beira-Rio, sabe? E ele acha que eu virei casaca por causa disso. E acho que faz sentido, sabe? Eu me identifico bastante com o clube nesse sentido. Acho que ele é bem participativo, se comunica em momentos assim importantes de discussões sociais. Então, acredito que hoje em dia eu sou colorada. Grato, então, desde a abordagem que a gente entrou em contato, eu que faço a parte, então, ali no Instagram, sempre foi muito solícita, em nome da escola, eu agradeço, e particularmente também, que foi um feedback muito bacana da tua parte, tá bom? Ai, muito obrigada, agradeço muito o convite. Como eu falei ali no começo, admiro demais a profissão de vocês, a disponibilidade de vocês estarem aqui, né, fazendo essas atividades, incentivando, né, os alunos a estarem participando também disso tudo. E que comentou ali, né, que eles perguntam, mas onde é que a gente vai usar? Eu acho que isso é uma pergunta de todo aluno, né? Onde que a gente vai usar isso? E a gente usa, sabe? Esse é o meu conselho para os alunos de vocês que estão vindo. Escutem os professores, porque a gente usa e tudo, assim, se torna referência, sabe? Que baita oportunidade se eu pudesse ter tido no meu período de escola a oportunidade de estar num podcast, produzir um podcast, observar um podcast, sabe? Eu acho que é um mérito, sabe? Vocês já vão de certa forma, vocês já estão incentivando eles a serem comunicadores, ou daqui a pouco, é engenheiro, mas vai ter uma condição de falar sobre o seu trabalho de uma forma diferente, porque treinou na escola, sabe? Eu acho isso muito bacana, então, mais uma vez eu agradeço, e também eu adoro falar sobre o meu trabalho, eu tenho muito orgulho da minha profissão, sabe? Da nossa luta, né? De quem trabalha com comunicação, então é sempre bom ter a oportunidade de dividir essa experiência. E que bom, né, que vocês me deram esse espaço. Obrigada mesmo. Fran, eu sempre também faço o convite para ir conhecer a escola, né? Então, a nossa escola é bem próxima ao centro de Canoas, ali. Eu tô em Canoas, logo em seguida tá na escola. Então, se tu quiser ir conhecer, dentro da tua pesquisa, se tu quiser também fazer alguma coisa lá. A gente tá tentando montar um estúdio também, porque hoje a gente tem demanda de convidados, né? E que nem todos a gente vai conseguir trazer aqui no estúdio. Então, a gente tá fazendo um lá para poder ter uma produção maior. Inclusive, se tu tiver na faculdade pessoas que precisam fazer o TCC ou mesmo a dissertação de mestrado sobre uma experiência de comunicação, se quiserem ir lá também fazer uma pesquisa conosco, nós estamos abertos a pesquisadores também, né, para saber como é que está acontecendo o podcast, como é que surgiu e tudo, né? Então, quando passar por Canoas, quiser fazer uma visita lá pra gente, é só avisar o Hidalgo pelo Instagram ou pega os nossos contatos. Fica o convite, então, para te ir lá conhecer a nossa escola, né? Agradeço novamente, encerro por aqui e vida longa e próspera a todos. Eita, tchau, tchau, pessoal.